Você já sabe que o like fica a sua preferência e o sininho é serventia da casa. Sem enrolação, vamos direto ao assunto porque a coisa é séria. Porque, por medidas de segurança nacional, o Carnaval de 2020 precisa ser cancelado. Para compreendermos isso, precisamos entender como o vírus se espalhou na China. Em pouco menos de um mês, o coronavírus desencadeou uma série de eventos, desde a triagem das portas de entradas das cidades até o bloqueio completo de áreas afetadas. Agora nós veremos uma linha de tempo resumida mostrando como o coronavírus surgiu e como ele foi se espalhando de cidade para cidade e se tornou uma situação de saúde que está sendo tratada em escala global. 31 de dezembro de 2019, o salto de animal para o ser humano. Várias pessoas em Wuhan, a maior cidade da província de Hubei, relatam sintomas causados por um vírus que mais tarde está ligado ao mercado de Huanan, que vende principalmente peixe, mariscos, mas também caças selvagens como castores, porcos-espinhos, cobras e também morcegos e outros animais exóticos para consumo humano. Até esse momento, não estava claro o que era o coronavírus, e se ele estava sendo transmitido de animais para os seres humanos. Ainda não se entendia o motivo e a causa das pessoas estarem doentes. Em 7 de janeiro de 2020, a causa é identificada. As autoridades de saúde chinesas anunciaram que havia isolado o patógeno e pertence à família dos coronavírus, que inclui o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E, segundo os estudos, ele se espalha por gotículas transportadas pelo ar. 9 de janeiro de 2020, a primeira fatalidade. Autoridades anunciaram a primeira morte relacionada ao coronavírus registrada em Wuhan. Até o momento, houve mais de 200 mortes confirmadas pela OMS e também pelo governo chinês. Porém, no entanto, todavia, segundo informações de jornalistas correspondentes e médicos que não quiseram se identificar, que alertaram pelas redes sociais, os números que estão sendo declarados publicamente pelo governo chinês são significativamente menores do que os casos reais. De 13 a 15 de janeiro de 2020, exposição internacional. Autoridades de saúde da Tailândia e do Japão anunciam e confirmam infecções pelo coronavírus em viajantes nos seus respectivos países. Os primeiros casos fora da China. 17 de janeiro de 2020, triagem de passageiros nos Estados Unidos. O governo americano iniciou os exames de saúde nos aeroportos de todos os viajantes de Wuhan e, posteriormente, de todos os viajantes que vinham da China. 4 dias depois, em 21 de janeiro, as autoridades confirmaram que um homem no estado de Washington, que havia retornado recentemente de uma viagem à área ali próxima a Wuhan, estava infectado pelo novo coronavírus e os Estados Unidos ficou em alerta. 23 de janeiro de 2020, a cidade em quarentena. As autoridades chinesas suspendem as viagens para dentro e fora de Wuhan. Como a coisa estava ficando sem controle, o governo fez outras proibições de viagens em cidades próximas à província de Hubei. 24 de janeiro de 2020, hospitais sobrecarregados. Em resposta ao número crescente de pacientes doentes em Wuhan, que estão sobrecarregando a equipe hospitalar e esgotando os suprimentos médicos, as mais de 1.000 instalações hospitalares que tem na província de Hubei não deram conta de atender todas as pessoas infectadas. E agora o mais preocupante, dia 30 de janeiro de 2020, casos suspeitos no Brasil. Mesmo que não tenha nenhum caso confirmado, apenas a suspeita já deve nos deixar em estado de alerta. Por muito menos, os Estados Unidos já estão fazendo uma triagem significativamente muito rigorosa. Enquanto isso, o Brasil parece que não se importa muito. O Ministério da Saúde diz que o país não corre grandes riscos de um surto de coronavírus durante o Carnaval. Será? Não é novidade para nenhum de nós que o Carnaval brasileiro atrai pessoas do mundo inteiro e, junto com elas, além do dinheiro para o turismo,
pode vir más intenções e principalmente doenças neste pacote. E com esse novo surto de coronavírus, o mundo está em alerta. Vários países cancelando ou monitorando rigorosamente voos internacionais. Até a China cancelou uma das suas principais festas, que é o Ano Novo Lunar, para evitar grandes aglomerações. E o que o Brasil pensa em fazer? Não evitar as grandes aglomerações e arreganhar mais ainda as portas das nossas fronteiras para que o carnaval aconteça. Afinal de contas, o que seria o Brasil sem o carnaval? Perguntado se há alguma preocupação das autoridades de saúde com o carnaval devido ao fluxo alto de pessoas e turistas que circulam dentro do território nacional, veja o que respondeu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O mundo não tem mais fronteiras. Preocupa? Preocupa sim o carnaval. Nós temos centenas de navios que virão na nossa costa durante o carnaval. Temos voos internacionais. Não existe recomendação específica. A recomendação é lavar as mãos e fazer o máximo de higiene. Enfim, ter bom senso porque existe um vírus novo no mundo. Não tem como a gente parar a vida. Fecha aspas. Ora, cancelar o carnaval não seria parar a vida, mas se esse vírus se alastrar por aqui, aí sim a vida do povo brasileiro é que vai parar. Com todo respeito ao ministro e também me valendo da consciência de que políticos e qualquer pessoa que trabalhe em cargo público é funcionário do povo, logo estou falando como um dos 209 milhões de patrões brasileiros, a fala do ministro foi infeliz e irresponsável. Não estou aqui para desmerecer o trabalho do ministro, pois reconheço os esforços do Ministério da Saúde para identificar os casos suspeitos. No entanto, eu quero lembrar a todos de um bom e velho ditado popular: prevenir é melhor do que remediar. Tratar de uma doença é uma coisa, impedir que ela apareça é outra completamente diferente. Em sua fala, o ministro fez uma comparação entre territórios, deixando a entender que o coronavírus pode não ser tão contagioso em terras brasileiras. Abre aspas. O vírus pode agir de maneira diferente na China, no bioma, no ecossistema chinês, em relação ao brasileiro, que é um país tropical, que está no verão, temos sol, temperatura elevada. Temos algumas perguntas sem respostas, mas o momento é de calma e tranquilidade. Será mesmo, ministro? Com todo respeito, me permita lembrá-lo que em apenas um mês, esse novo coronavírus se espalhou pela China e atravessou fronteiras, chegando até vários pontos da Europa, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, sem falar nos casos de suspeitas que temos aqui no Brasil. Será que o momento é realmente de calma e tranquilidade? Lembrando que a Austrália, que tem um clima quente na maior parte do ano, e que está agora atualmente no verão, que começou inclusive em dezembro, já possui 4 casos confirmados, fora as suspeitas. A verdade, senhor ministro, é que o surto na China só se alastrou porque no início da epidemia, o governo chinês tratou o caso apenas como uma virose qualquer. As autoridades de saúde chinesas foram impedidas de enviar alertas para a população bem antes de dezembro, porque o governo da China simplesmente os proibiu. Mas a pergunta é, será que o governo comunista chinês queria evitar o pânico ou não transparecer problemas para preservar a boa imagem da sua gestão? Isso não nos lembra outros governos totalitários como Cuba e Coreia do Norte? Sem falar que, segundo jornalistas correspondentes e médicos locais que se manifestaram em redes sociais, os números de infectados e mortos é bem maior do que aqueles que foram divulgados pelo governo chinês. Pergunto novamente, será que o clima realmente é de calma e tranquilidade, senhor ministro? Dando sequência às declarações ingênuas e irresponsáveis, veja o que disse o infectologista Júlio Croda, do Ministério da Saúde. Abre aspas, os casos de doenças respiratórias são mais comuns no inverno. A probabilidade de circulação tão intensa do vírus como aconteceu na China é muito pouco provável. Fecha aspas. Doutor Júlio, com todo respeito,
Diga isso aos milhares de índios que morreram por conta de simples resfriados na época das conquistas portuguesa, inglesa e espanhola aqui na América. Apesar das altas temperaturas em solo brasileiro, os nativos não tinham anticorpos naturais para combater as doenças que foram trazidas pelos europeus. Ou seja, baseando em seu argumento, então podemos dizer que caía neve no Brasil aqui naquele tempo? Já que a desculpa é a temperatura, me permita citar o exemplo de outras culturas americanas antigas, como os Incas no Peru e os povos do Mississippi nos Estados Unidos, que sempre viveram em baixíssimas temperaturas, porém não existem registros de doenças respiratórias antes da chegada dos europeus na América. Devemos realmente correr o risco de expor as pessoas a grandes aglomerações juntamente com estrangeiros aqui no Brasil? E para completar a nossa lista de declarações irresponsáveis, veja o que o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse. Abre aspas. Temos absoluta convicção de que não há circulação do vírus no Brasil. O fato de as pessoas estarem se divertindo no carnaval não tem possibilidade de haver transmissão do vírus. Fecha aspas. Senhor secretário, então por que logo após o carnaval existem surtos de virose nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro? Mera coincidência ou os vírus só nascem depois da quarta-feira de cinzas? É mais do que comprovado que grandes aglomerações facilitam e muito a transmissão de doenças contagiosas, pois a maioria dos vírus e bactérias se propagam pelo ar e ou contato físico. Observe que a própria China desmotivou a comemoração do seu principal feriado para não haver contágio por conta das aglomerações. Já que até o momento nenhum caso foi confirmado no Brasil, que tal agirmos para continuarmos assim? Bom, meus amigos, esse canal ele se propõe a apresentar documentários e matérias para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Aqui a gente não tem a intenção de manipular a opinião de ninguém, mas como cidadão brasileiro, pai de família e também como irmão de pátria de vocês, eu particularmente me encontro bastante preocupado. Ainda que não aconteça nada nesse carnaval, o que eu acho bastante improvável, né? Não deixa de ser uma grande irresponsabilidade não evitar grandes aglomerações de pessoas. Eu acho que é algo que deve ser pensado. Ainda que o governo brasileiro não tome as medidas necessárias para inibir o carnaval durante esse ano, conscientize as pessoas. Você pode enviar o meu vídeo ou simplesmente conversar com elas, converse do seu jeito, né? Use aqui os dados apresentados e fale do seu jeito, convença as pessoas a não sair de casa nesse carnaval para que nós possamos preservar a saúde desse povo tão querido e sofrido como é o brasileiro, tá bom? Fica mais uma vez o convite para você se inscrever e ativar o sininho se você quiser, tá bom? Não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias aqui à noite que sempre terá uma matéria ou um documentário para te trazer informação e agregar o seu conhecimento, além de te entreter, é claro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, que Deus nos proteja. Shalom.